dentro da sistemática do voto lançado antecipadamente, previamente adotado por esta Câmara desde 2013. Os votos foram lançados a partir de quarta-feira. Todos os integrantes da turma jogadora tiveram acesso, votaram, e nós vamos chamar na sessão apenas aqueles processos em que há destaque, em que há pedido de preferência ou de sustentação oral. Os demais, nós vamos apenas divulgar o resultado após a sessão. Eu chamo o item 2, que é a apelação civil 002-0483-97.2009, apelante Sérgio Silveira Melo, e apelado Estado do Ceará, da relatoria da desembargadora Joreza. Doutora Iasca, presente? Doutora Iasca, tem uma boa notícia para a senhora. O voto da relatora, que já foi acompanhado pelos demais integrantes do colegiado, foi no sentido de prover o recurso. Certo. Posso programar o resultado? Pode. Recurso conhecido e provido. Eu chamo o item 39, o agravo instrumento 0640776-82.2022, que é agravante Antônio Flauber de Melo Brasil, e agravado do Estado do Ceará, da minha relatoria, doutora Valdívia Pinheiro Furtado, está presente? Bem. Doutora Valdívia, a senhora dispensa a leitura do relatório? Sim. Então, a senhora está em 15 minutos. Tá. Boa tarde. Eu saudo essa ilustre corte na pessoa do senhor, que é o relator e presidente dessa ilustre corte, e dos demais desembargadores, serventuários, colegas presentes, e o ilustre representante da Força da Polícia Militar do Estado do Ceará. Inclusive, esse processo é de um colega seu. Esse processo aqui é uma dívida ativa, onde foi feita uma defesa de uma pré-executividade, por causa que foi arguído na pré-executividade que existe vício insanável, porque não foi obedecido aos requisitos estabelecidos na Lei 6.830/80, mais especificamente no artigo 2, parágrafo 5º, inciso 3º da referida lei, onde nesse dispositivo legal se diz que para se ter um título da fazenda pública líquida e certo, é necessário obedecer a alguns requisitos, e o crédito que está sendo executado na ação executiva não obedeceu. E que é justamente deixa eu ver, só um instante. Pronto. Esse dispositivo legal diz que é obrigado expressamente ter no título, no crédito, a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida. E esse crédito, esse CDA, não se tem isso. Ao não se ter estabelecido esses requisitos legais, acaba que infringiu o direito constitucional da ampla defesa e do contraditório. O que provocou o pedido da execução, pré-executividade, desculpa, pré-executividade.
onde se arguiu que não foi obedecido esse dispositivo legal e tendo com isso um vício insanável e se requereu a anulação do referido título. A base do presente agravo é justamente isso, que se tem uma infração constitucional no artigo 5º, da Constituição, que é justamente da ampla defesa e do contradição. Eu requero, na oportunidade que seja deferido o presente agravo, modificado a sentença que indeferiu o pedido inicial e tornar nulo o título. Agradeço. Obrigado, doutora. Bom, eu vou ler a proposta de emenda da agravo de instrumento, exceção de pré-executividade em execução fiscal, débito não tributário, nulidade da CDA, inexistência, presença dos requisitos do artigo 2º da Lei de Execução Fiscal, presunção de certeza, liquidez e exigibilidade não afastada, recurso conhecido e desprovido. E aqui tem um trecho que interessa ao caso, que além da indicação do número do processo administrativo, origem e fundamento legal da dívida, o Estado do Ceará constou aos autos, as folhas 38/185, todos os documentos do processo administrativo de inquérito técnico de número 0851020, que demonstram a apuração de responsabilidade do agravante pelo acidente de trânsito ocorrido no dia 5/7/2008, com a viatura Toyota Hilux RD 1024 de placas HYR 1924, Ceará, do Ronda do Quarteirão, assim como a consequente necessidade de ressarcimento do dano. Logo, a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade que goza a CDA não restou afastada pelas alegações do agravante, razão pela qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. Eu proclamo o resultado, recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 40, apelação civil, 0268108, dígito 57.2020, em que apelante o Estado do Ceará e apelado Pedro Idelano de Alencar Felício, da minha relatoria, o doutor Van Baster. Presente? Presente, excelência. O senhor dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Então, o senhor tem 15 minutos. Boa tarde a todos. Saúdo essa Câmara na pessoa do excelentíssimo presidente Washington Luiz, também relator desse processo. Saúdo também os demais membros, os vogais desse processo, desembargador Luciano, desembargadora Maria Vilauba, que está remota nesse momento. Esse processo ele trata de uma apelação que foi interposta pelo governo do Estado do Ceará, em face de uma sentença de primeiro grau, que foi favorável ao meu cliente, no sentido de que fosse reinserida uma gratificação que foi retirada indevidamente pelo Tribunal de Contas. Meu cliente ele foi servidor ainda do extinto Tribunal de Contas dos Municípios, do TCM. Em abril de 1991, foi publicada uma decisão da época do TCM, desculpe, em julho de 91 foi publicada uma decisão do TCM que decidiu pela incorporação de duas gratificações. Uma gratificação é chamada de vantagem pessoal e a outra chamada de vantagem nominal identificada. O principal argumento do Estado do Ceará, excelência, para reaver essa decisão é que teria ocorrido uma litispendência. Porém, um fato de 2017 é fundamental para mostrar que as duas figuras não se confundem. As duas vantagens, essa vantagem pessoal e a vantagem nominal identificada. Em 2017, excelências,
O TCM, desculpa, agora TCE, publicou o 4º ato de aposentadoria. Quando eu falo 4º ato, é porque esse processo eu diria que é muito ímpar, porque ao todo já tiveram 6 atos de aposentadoria do meu cliente publicado. 6 atos de aposentadoria. Em 2015, foi feita uma informação, um documento meramente de caráter consultivo, pelo TCE, dizendo que o meu cliente não faria jus às gratificações. Com base somente nisso, um mero documento de caráter consultivo, sem sequer abrir prazo para o meu cliente para se manifestar, o TCE decidiu por retirar essas obrigações. Isso em 2017. Em 2017, meu cliente apresentou razões ao TCE para que fosse revista essa decisão administrativamente. Em 2017, então, é feito um novo ato que retira apenas uma dessas gratificações. O próprio TCE entendeu que eram 2 gratificações diferentes, que foi a vantagem nominal à época. Com base na retirada dessa única gratificação, meu cliente, em razão disso, meu cliente entrou com o processo 015078196/2017. Para poder discutir apenas essa vantagem pessoal. Era somente esse o objeto de análise desse processo de 2017. Ele vence na primeira instância, na segunda instância é reformada a decisão e é entendida que ele não tem direito à vantagem pessoal. Não as 2 gratificações, somente a vantagem pessoal, que era o objeto daquela decisão, excelência. Agora, relator Washington, o TCE, uma interpretação ao seu bel prazer da decisão do processo de 2017, retirou as 2 gratificações. Por isso, mesmo tendo sido reconhecido em 2017 que ele só não fazia direito à vantagem pessoal. A vantagem nominal identificada continuou. Por isso ele não entrou em relação às 2. Ele jamais discutiu em relação às 2 porque apenas uma tinha sido afetada em 2017. E chegamos aí em 2020 que ele entra na verdade, o objeto dessa apresentação é apenas fazendo referência ao ato que de abril de 91 que implementou abril de 91, publicado em julho de 91, que implementou as 2 contribuições. É isso que está sendo discutido, mas somente em relação à vantagem nominal identificada, porque foi o que foi depois retirado. Então, dessa forma, vê-se que são 2 gratificações que não têm nenhuma relação. Então, o processo de 2017 tinha um objeto e esse processo de 2020 tem um objeto separado. Vamos lá. Então, para que fique bem claro, essa ação de 2017, qual era a vantagem que estava em discussão? A vantagem pessoal. Ok. Nesse de hoje? A vantagem nominal identificada. Porque em 2017, apenas a vantagem pessoal tinha sido retirada. O outro tinha continuado. Então, nesse de hoje, é a vantagem nominal identificada, porque em 2020, com base na decisão de 2017, o tribunal retirou as 2. De um objeto que sequer estava sendo discutido. Em 2017, ele recebia 2 vantagens. Isso. O TCE cassou as 2, excluiu as 2? Ele excluiu apenas uma, com base no informativo. Ele excluiu apenas uma, que foi a vantagem pessoal. E isso foi objeto da ação de 2017, que ainda está em curso. Salvo engano, eu acho que já foi transitado e julgado. Está transitado e julgado. Eu acredito que sim. Aqui em 2020, ele retirou as 2. Com base na interpretação da decisão de 2017. E está sendo discutida aqui apenas a vantagem nominalmente identificada. Isso. Para poder mostrar a divergência. Porque no caso, excelência, o que nós queremos mostrar é a decadência do direito da ação, do direito de revisão
do Tribunal de Contas. Em 1991, julho de 1991, o Tribunal de Contas entendeu que ele fazia jus às duas gratificações. Em 1991. Em 2016, 2017, foi exatamente a decisão que ele retirou uma das gratificações. Ou seja, passados aí 24 anos que tinha acontecido a incorporação, mais até, né, 91 para 2016, que é quando foi revisto, 25 anos que ele recebeu a incorporação, o TCE simplesmente resolve por afetar aquele ato jurídico perfeito que tinha sido publicado em julho de 91. A vantagem pessoal, ela foi cindida em duas, né? Uhum. A Lei 14.255/2008, artigos 15 e 28. Vantagem pessoal, aquela lei Geni, não é? Uhum. E vantagem pessoal reajustável. E essa VNI já foi criada por uma lei de 2019, então não pode ter sido subtraída em 2017. A vantagem pessoal nominalmente identificada é de uma lei de 2019, não de 2017. Desculpa, foi em 2020 que eles chegaram a retirar as duas. É porque, na época, em 2017, ainda existia uma que teve a nomenclatura era diferente. Ainda assim, existiam duas. Existiam duas figuras, ainda em 2017. Pois é. Ali, naquele momento, nós tínhamos duas gratificações. Cindida em... Aliás, uma gratificação cindida em duas. Isso, na época Tá da Lei Geni. Dessas duas, o que ficou sendo pago? Das duas, a época que ficou sendo pago, a que foi retirada foi a vantagem pessoal. A que foi retirada na época, em 2017, que era objeto da ação de 2017. Acontece que essa vantagem pessoal ela foi cindida em duas. Porque na lei, a lei ela previa duas, né, Celes? A lei previa duas. Então, acontece que uma delas foi retirada, que foi a gratificação de vantagem pessoal, que foi o único debate. É tanto que o magistrado de primeiro grau, ele reconhece na decisão que não poderia, que as duas gratificações não estavam sendo debatidas naquele momento, e ele não poderia fazer digo o magistrado que decidiu esse processo agora em 2020. Ele entendeu que em 2017 a sentença apenas afetava uma dessas gratificações, que ele não caberia a ele retirar as duas numa interpretação extensiva da norma em prejuízo ao jurisdicionado. Dito isso, demonstrar que são duas gratificações diferentes, né, que somavam, representaram ao final representaram a perda de R$ 6.291 de uma aposentadoria, salvo engano, acho que quase metade do que ele recebia. Nós temos que ver o tempo que foi decorrido. Em julho de 91, o TSE entende, ele faz jus às gratificações. Em 2016, em julho de 91, o TCM entendeu isso. Em 2016, o TCE entende que, não, ele não faz mais jus. 25 anos, como eu falei, desde que foi publicado a decisão que implementou a gratificação nos proventos dele. Além disso, em 99, para ser mais exato, em novembro de 99,
foi publicado o primeiro ato de aposentadoria do meu cliente, em novembro de 99. Só em 2016, como eu tinha dito, é que a corte vai revisar, 15 anos depois. Ou seja, meu cliente ficou à mercê do Tribunal de Contas revisar a decisão dele no momento que ele queria. O STF, né, aqui é uma clara aplicação do tema 445 do STF, que determinou o prazo decadencial de 5 anos para o Tribunal de Contas revisar os atos dele, inclusive ato de aposentadoria, a contar do primeiro ato publicado. Então, 16 anos depois, o TCE revisa o ato que concedeu a aposentadoria, no qual foi implementado as gratificações do meu cliente, e simplesmente escolhe por ignorar a decisão do STF. Então, nesse sentido, mostrado que não é um caso de dispendência e que, de fato, ocorreu a decadência de revisão pelo Tribunal de Contas, essas são as razões pela qual nós requeremos que a sentença de primeiro grau seja mantida com a majoração dos honorários sucumbenciais. Doutor Van Basten, obrigado. Eu vou retirar o processo de mesa, trarei na próxima semana, que eu vou reanalisar tudo que há no processo. Obrigado. Boa tarde. Eu chamo o item 70, o agravo de instrumento 0640131, dígito 57.2022. Agravante LE Participações e Consultoria Empresarial Limitada. E agravado do Estado do Ceará. Dr. João Alberto Matias Costa Filho está presente? Doutor Matias, sim, relatoria da desembargadora Vilauba. O voto lançado previamente pela desembargadora Vilauba, relatora do feito, foi no sentido de conhecer e prover o recurso. Então, trocando o resultado, recurso conhecido e provido. Eu chamo agora o item 79, embaixo de declaração civil 0629626, dígito 41.2021. Aqui é apenas pedido de preferência, embargante Via Varejo S.A. e embargado Estado do Ceará. Da relatoria da desembargadora Vilauba. Alguma coisa, desembargador? Proclama o resultado, recurso conhecido e desprovido. Processos do PJE, o item 16. Processo 025-3240, dígito 40.2021. Apelação, remessa necessária. Apelante, Daniela Camurça Paiva. E apelado do Estado do Ceará, é da minha relatoria. Doutor Wanderson Monteiro Souza, presente? O senhor dispensa a leitura do relatório? O senhor tem 15 minutos. Excelentíssimas senhoras desembargadoras, é uma honra poder participar de um julgamento promovido por esta Egrégia Câmara de Direito Público. Trata-se o presente feito de um recurso de apelação em face da sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, que denegou a segurança requestada pela apelante a quem represento. A parte apelante, ela impetrou um mandado de segurança, objetivando que fosse afastada a corresponsabilidade das dívidas da empresa em que ela figurava como sócia, por nunca ter exercido atos de gestão e, consequentemente, infração ao contrato social, infração à lei e com excesso de poderes. Motivo pelo qual a corresponsabilidade na forma do 135, inciso 3 do CTN, não seria aplicável ao caso. Motivo pelo qual também estaria amparada pela súmula 430 do STJ.
Diante das provas pré-constituídas nos autos, em primeira instância, o Ministério Público ofereceu o parecer, opinando pela concessão da segurança requesitada. Tá? Ocorre que, ao analisar o feito, o juiz de primeira instância ele denegou a segurança sob o argumento de que tinha decorrido o prazo decadencial de 120 dias entre a inscrição em dívida ativa, cujas inscrições se deram entre 2018 e 2019, e o ajuizamento da ação, que se deu em 2021. Com relação à questão de mérito em si da corresponsabilidade, o juízo de piso não chegou nem a apreciar. Tá? No presente caso, merece integral reforma à sentença recorrida, tendo em vista que se trata de uma relação de trato sucessivo, motivo pelo qual a decadência ela é inoperante nessas situações. Tá? Nessas situações, há uma relação jurídica contínua entre as partes, a qual confere essas mesmas certos status jurídicos que, de tempos em tempos, cria situações vinculadas e decorrentes dessa relação jurídica anteriormente criada. Ou seja, apesar de a relação jurídica existir há mais de 120 dias, ela continua gerando consequências, continua gerando efeitos que impedem o decurso prazo decadencial, motivo pelo qual seria inaplicável. Tá? No presente caso, em função de a apelante ter sido corresponsabilizada indevidamente por essas dívidas, ela passou a ser constantemente cobrada, direta e indiretamente, por essas dívidas, em razão da atribuição dessa corresponsabilidade. Cito alguns exemplos. Nas ações de execuções fiscais ajuizadas pelo Estado do Ceará, a douta Procuradoria passou a requerer a citação e o redirecionamento das ações de execuções fiscais. Ou seja, após 120 dias da inscrição em dívida ativa e até mesmo após o ajuizamento da ação, ela continuou sendo cobrada. Ou seja, apesar de a relação jurídica estar existindo há mais de 120 dias, os seus efeitos elas continuam ocorrendo na linha do tempo, motivo pelo qual não deveria ser aplicado a decadência conforme entendeu o juízo de peso. Tá? Outras situações que uma das inscrições está na iminência de um protesto. Diversas outras inscrições já foram protestadas e uma está na iminência de um protesto. Ou seja, apesar de ter ultrapassado 120 dias da inscrição em dívida ativa, os efeitos decorrentes dessa relação continuam existindo no tempo, motivo pelo qual, de fato, a decadência seria inaplicável. Outro exemplo toda vez que a apelante objetiva obter a sua regularidade fiscal, o pedido é indeferido por qual razão? Por conta de pendências. A apelante vai verificar quais as pendências existentes e somente são aquelas decorrentes das dívidas em que lhe foi atribuída a corresponsabilidade. Ou seja, mais uma vez, ultrapassado 120 dias e a apelante continua sendo cobrada indevidamente. No presente caso, qual foi a relação jurídica criada para a satisfação do crédito tributário? A atribuição da corresponsabilidade. Quais as consequências dessa relação jurídica, que ocorre posteriormente, mesmo ultrapassados 120 dias? Redirecionamento de execução fiscal, protesto, indeferimento do pedido de certidão. Notadamente, é uma relação de trato sucessivo, motivo pelo qual deveria ser aplicada a súmula 25 do TJ, tá? E consequentemente, reformada a decisão recorrida. Superada essa questão da decadência, para sustentar o mérito em si da demanda, que não foi apreciado pelo juízo de piso. Tá? Nos termos do 135, inciso 3 do CTN, a responsabilidade pelas dívidas da empresa será atribuída ao sócio-gerente que agir com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social. A referida responsabilidade ela deve ser aplicada excepcionalmente. Por quê? Porque a dívida é da empresa e não da pessoa do sócio. Tá? Conforme o entendimento do STJ, para que seja cobrada uma dívida inscrita da pessoa do sócio de uma empresa, em que lhe foi atribuída de fato a corresponsabilidade, deve-se exigir a demonstração das hipóteses do artigo 135. Tá? No presente caso, em que pese a apelante ter figurado como sócia administradora da sociedade, a partir do 6º aditivo, em verdade, ela nunca exerceu atos de gestão. Ela nunca exerceu a administração da sociedade. Tanto é que ela tinha emprego fixo, conforme os documentos dos autos, tem essa TPS da apelante, em que ela tinha emprego fixo em outra empresa que demandava integralidade do seu tempo. Tá? De fato, para haver a responsabilização, é necessário que haja a comprovação dos atos de gestão. Que quem
estava, de fato, exercia poder de gerência e administração, que não é o caso da apelante, que nunca exerceu atos de gestão. Ou seja, uma vez que a apelante nunca exerceu atos de gestão, e, consequentemente, atos com excesso de poderes, infração ao contrato social, infração à lei, a responsabilidade atribuída na forma do 135 é completamente indevida, tá? Conforme o entendimento do STJ ainda, quando um sócio de uma CDA, quando um sócio consta na CDA como corresponsável, a ele incumbe o ônus da prova de demonstrar que não foi caracterizada a situação no 135. E, no caso, como se trata de um mandado de segurança, deve haver prova pré-constituída nos autos. E, no presente caso, há sim provas pré-constituídas, no sentido de que a apelante não exerceu atos de gestão. Tá? Primeiro exemplo, conforme dito, consta nos autos a CTPS da apelante, em que ela era funcionária de outra empresa, trabalhava como coordenadora de vendas na empresa Expressa Distribuidora, de setembro de 2003 a julho de 2014. Ou seja, a época dos fatos geradores, ela tinha outro emprego. Tá? Em verdade, ela entrou na sociedade tão somente para ajudar o tio, que não poderia figurar lá na sociedade como sócio administrador, e a colocou como representante lá, e que acabou gerando diversos problemas. Tá? Conforme ainda as provas pré-constituídas nos autos, a apelante também teve participação em um inquérito policial, tá? Que foi instaurado para averiguar os eventuais crimes contra a ordem tributária em razão das dívidas decorrentes cuja corresponsabilidade foi atribuída. E nesse inquérito houve a ratificação no sentido de que, embora a apelante constasse como sócia administradora, ela nunca exerceu os atos de gestão da sociedade, o que foi confirmado, inclusive, pelas testemunhas que foram ouvidas no próprio inquérito. E, ao finalizar o inquérito, a autoridade policial, ela, diante das provas constantes nos autos, inclusive depoimentos, as provas objetivas do próprio inquérito policial, comprovaram que a existência da autoria do crime contra a ordem tributária foi na pessoa do sócio majoritário Mário Sérgio, pessoa essa que exercia a gestão da sociedade. Tá? E o Ministério Público, diante dos elementos probatórios desse inquérito, sequer viu culpabilidade na apelante, tá? Mas tão somente o senhor Mário Sérgio. E, nesse contexto, o juízo da Vara de Crimes contra a Ordem Tributária, ele acolheu o pedido do Ministério Público, proferindo decisão dos autos do inquérito, não havendo qualquer prosseguimento do feito em face da apelante. Por quê? Porque ela não exercia a gestão da sociedade. Tá? E, corroborando ainda com esses argumentos, o parecer do Ministério Público, em primeira instância, nos presentes autos do mandado de segurança, foi no sentido de que a corresponsabilidade fosse afastada. Tá? Assim sendo, conclui-se que os autos eles estão carreados de provas pré-constituídas, no sentido que corroboram com as alegações da apelante, no sentido de que não ocorreu a hipótese do 135, motivo pelo qual requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença de primeiro grau, a fim de que seja devolvido o processo para que seja apreciada a questão de mérito, ou, alternativamente, caso se entenda que já está pronto para julgamento, que seja afastada a corresponsabilidade considerando a segurança requisitada. É a sustentação. Obrigado, doutor Wanderson. Eu vou ler a proposta de emenda. Apelação civil em mandado de segurança. Prazo da regra inicial de 120 dias configurado. Termo inicial, inscrição da dívida ativa. Ausência de prova pré-constituída. Carência das condições da ação. Necessidade de dilação probatória. Inadequação da via mandamental. Sentença mantida. Programa de resultado, recurso conhecido e não provido. Obrigado, excelência. Eu chamo o item... Aliás, nós temos os itens 18 e 27 da relatoria da desembargadora Iracema, que ficam adiados para até o retorno da relatora. Eu chamo o item 31, apelação civil 005-3433 de 60.2020, apelante Estado do Ceará e apelado Raimundo Donosor Alves Damasceno. Relatoria da desembargadora Joriza. O doutor Jonathan Soeiro está presente? Sim, excelência. Boa tarde a todos. Doutor Jonathan, o voto que prevaleceu, o voto da relatora, foi no sentido de conhecer e desprover o recurso do Estado do Ceará. Posso proclamar o resultado? Com certeza, excelência. Perfeitamente.
Proclamo o resultado, recurso conhecido e desprovido. Obrigado, Excelência. Então, Temos aqui ótima um tarde a pedido de todos. vista da desembargadora Joriza. Está em mesa? É o item 7, apelação civil. Sim, está pedindo vista agora. Sim, está certo. Eu chamo o item 7. É apelação civil 005 5766, dígito 48.2021, em que é apelante município de Sobral e apelada Eleusa de Aguiar Silva, da relatora do desembargador Luciano. O relator votou pelo conhecimento e provimento do recurso em juízo de retratação. A desembargadora Joriza pediu vista, adiando o julgamento. E processos adiados, todos os da relatoria da desembargadora Iracema, os itens 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Então, estão adiados todos os processos da relatoria da desembargadora Iracema. Do PJE, adiados. Também todos os da desembargadora Iracema, o 18, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 40 e 41. E temos os retirados de pauta por indicação dos respectivos relatores. Os itens do SAGE, o item 12, da relatoria do desembargador Luciano, 26, da relatoria do desembargador Luciano, 117, da relatoria da desembargadora Joriza. Esses todos foram retirados de pauta pelos respectivos relatores. Todos os demais processos não chamados nesta sessão estão julgados e os resultados serão publicados logo após a sessão. E eu indago, desembargador Luciano, Vossa Excelência confirma todos os votos lançados previamente? Confirmo, presidente. Desembargadora Vilalba, Vossa Excelência confirma todos os votos lançados previamente? Confirmo. Não ouvi bem a senhora, embora tenha visto o movimento de cabeça. Confirmo, Excelência, confirmo. Desembargador Joriza, Vossa Excelência confirma os votos lançados previamente? Confirmo, presidente. Obrigado. Eu também confirmo os votos que lancei previamente. E eu indago, algo mais a tratar? Nada mais a ver a tratar? Declaro encerrada a sessão.